Recentemente eu gravei um vídeo com o Boulder lá para o canal dele, o Boulder Podcast, e um desses cortes desse vídeo ele rendeu muitas visualizações e muitos comentários. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a polêmica de produzir conteúdo aqui em Portugal. Porque o que acontece? Quando você fala bem de Portugal, um monte de brasileiro que passa por algumas situações vem fazer alguns comentários, né? Falando que você está induzindo a pessoa a vir morar aqui, quando na verdade não é, você está dando uma opinião. E quando você fala mal, que não é falar mal, é só fazer uma crítica a algumas situações que acontecem aqui, né? Os portugueses, eles detonam, não estou falando de todos os portugueses, só para deixar muito claro, tá? Eu estou falando de um grupo específico de portugueses mal intencionados que não entendem a realidade do imigrante que vem morar aqui, né? Principalmente os brasileiros, que são um dos que mais reclamam em relação a essa questão de xenofobia. Então eu estou falando direcionado a esses portugueses. Não estou falando do português como um todo, tá certo? Queria deixar isso muito claro aqui para as pessoas não entenderem que eu estou generalizando o português no geral ou os brasileiros no geral. Tem muitos brasileiros que gostam sim de morar aqui, que veem vantagem, muitas vantagens de poder estar aqui, e tem muitos que também não gostam. Então, qual que é o grande problema, né? Quando você fala de um assunto, você é atacado por um grupo. Quando você fala de outro determinado assunto, você é atacado por um outro determinado tipo de grupo. Inclusive, alguns desses comentários que estão nessa postagem lá do Boulder, eu vou denunciar, porque são comentários muito de teor xenofóbico e alguns até chegaram a me assustar. Tá ventando muito e o tempo fechou agora. E eu vou tentar subir lá na biblioteca para poder estar terminando esse vídeo e para poder estar trabalhando hoje. Muito bacana aqui na cidade do Porto, que tem muitos locais que a gente consegue, para a gente que trabalha remoto, a gente consegue sentar, é tranquilo, barato, os cafés são muito baratos aqui. Uma das vantagens também para a pessoa que trabalha remoto estar morando aqui na cidade do Porto é essa. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo, eu não falo mal de Portugal nesse vídeo. Eu falo de alguns problemas e algumas situações que incomodam até mesmo alguns portugueses que moram aqui. E é como se eu não tivesse o direito de poder falar. É como se essas pessoas achassem que eu não tenho o direito de falar daqui porque eu não nasci aqui. Além do Brasil, eu já morei em outros países da Europa. Já morei na Hungria, já morei na Espanha e na Irlanda. E eu tenho parâmetros para poder estar fazendo alguns comparativos, até porque eu moro aqui. E uma coisa muito importante, eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu vou falar sobre o assunto de morar em Portugal, porque eu observo que tem muitos brasileiros que vêm para cá iludidos com uma falsa ideia de que aqui vai ser o país das mil maravilhas, o que não é, tá? Só começou a chover agora e eu preciso achar um lugar para ficar. Então, dito isso, qual é o meu desabafo em relação a essa questão da criação do conteúdo aqui, né, e desses comentários? Quando eu falo em relação aos problemas que tem aqui, é para os brasileiros que vêm para cá, ou para as pessoas que são falantes de português e vêm para cá, assistam e vejam que aqui não é o país das mil maravilhas. Aqui você vai ter sim uma qualidade de vida muito massa. Aqui você consegue viver uma vida mais leve, mas não é só isso, né? A questão do salário aqui, de ser um dos piores salários da Europa, ela pesa muito. Porém, tem lá seus benefícios estar morando aqui. E eu acho de responsabilidade a gente poder estar falando sobre isso, para muita gente não vir para cá iludida, ou em muitos casos também não se planejando. Então eu me sinto na obrigação de não fazer só um conteúdo bonito falando das coisas boas que tem aqui, porque aqui tem muitas coisas boas sim. O transporte público ele é de qualidade, é acessível, segurança, Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Tem até alguns comentários que falam assim, esse é o mais comum, né? Se não gosta de Portugal, por que tá aqui? Volta para casa. Tem até brasileiro falando isso também em alguns comentários desses vídeos que eu falo da realidade de estar aqui, a realidade do imigrante que vive aqui. E muitas pessoas decidem fazer de Portugal
o seu novo lar, né? E não dá para ficar na Europa durante muitos anos sem ter os direitos de um local, né? Eu, por exemplo, já estou fora do Brasil há 6 anos e já está no momento, né? Quando eu vim para cá, eu pensei, pô, já está no momento de eu pensar no meu futuro. Eu não quero voltar para o Brasil, eu quero continuar morando na Europa. Eu não posso ficar na Irlanda esperando que um visto de trabalho apareça. Então eu vou para Portugal, porque lá é mais tranquilo para mim para poder conseguir ter esse visto, por causa dos acordos que o Brasil tem com Portugal. E eu vejo se Portugal vai ser o país que futuramente eu vou me estabelecer ali no futuro. Então essa também é uma das maiores vantagens da gente estar morando aqui. Mas esse percurso, em alguns casos, ele vai ser difícil sim, para algumas pessoas que acabam passando ali por situações, infelizmente, ali de xenofobia ou de ganhar menos porque é imigrante. Então eu acho muito importante destacar isso para a pessoa que decide vir morar aqui. Mas, por outro lado, eu também acho muito importante a gente falar da parte boa, que é morar aqui em Portugal. O sol abriu agora e olha só que lugar incrível. Aqui a gente tem uma vista do rio. Aqui a gente consegue ver quase que a parte principal da cidade. Ó, ali está na frente o Jardim do Morro. Aqui é Gaia, né? E aqui é o Porto. Deixa eu subir aqui para ver se eu consigo ter uma vista melhor. Como está chovendo, não tem ninguém aqui, mas geralmente aqui está sempre cheio. Eu também não entendo esse lance dos cadeados, né? Sempre tem esses cadeados aqui, nesses pontos mais altos, nas pontes. Olha só que bacana. Um outro vídeo também que eu tive muitos comentários negativos de brasileiros, né? Um monte de brasileiro me atacou falando que eu estava falando coisas superficiais, eu estava contando mentiras, que morar aqui não era da forma que eu tinha relatado, que eu tinha falado, e a galera esqueceu que cada um tem uma realidade diferente. Então você fica sempre nesse loop. Se você falar bem, a comunidade brasileira, algumas pessoas não gostam. Quando você fala mal, a comunidade portuguesa também não gostam. Até porque o que acontece? Eu vejo que tem muito conteúdo sobre Portugal irresponsável na internet. Pessoas que ganham muito dinheiro com a vinda de brasileiros para cá. E alguns desses canais acabam vendendo uma ilusão que realmente não acontece. E alguns desses comentários eu até entendi o que as pessoas falaram. Elas só não entenderam que aquilo era um corte de um contexto de uma entrevista muito maior. Então é por isso que eu evito, em algumas situações, fazer conteúdo falando sobre o como vir para cá, né? Como é a questão do visto. Enfim, quem decide morar fora do país está fazendo um planejamento de vida ali a longo prazo, né? Você pode vir e não gostar, mas e se não vir e não gostar, você vai levar 1 ano, 2 anos para se reerguer, 3, 4 anos. Então vir para cá sabendo do que pode acontecer e de como realmente é de fundamental importância. Então é por isso que eu tenho essa responsabilidade de falar em alguns momentos. Resumindo, nem todos os portugueses são xenofóbicos, você vai aprender muito com Portugal, mas morando aqui a gente consegue ver muitas similaridades em relação à cultura, em relação à forma que a gente fala algumas coisas, algumas expressões, e acho super válido sim ter a experiência de morar aqui, mas se você vem com planejamento feito da forma correta, não vim para cá de qualquer jeito. E sim, portugueses, vocês vão ver alguns brasileiros, ou moçambicanos, ou cabo-verdianos falando de problemas estruturais aqui, até porque aqui não é um país perfeito. Tem sim qualidade de vida, mas infelizmente o salário não é muito bom. E infelizmente em algumas situações, trabalho, universidade, a gente tem que conviver com pessoas horríveis que acham que são superiores porque nasceram aqui. O que na verdade não é. Então a polêmica de criar conteúdo aqui é essa. Esse foi um vídeo mesmo só de desabafo, eu nem ia gravar, mas eu estava sentado ali e eu acabei conversando com um português, muita gente boa, o João. Abraço, João. E a gente estava tendo esse papo e eu quis transformar esse papo em vídeo para o canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser continuar acompanhando, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, sua inscrição é muito importante. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso, o seu relato, se você vive aqui ou se você vive em outro país também, para a gente estar abrindo aí uma discussão saudável em relação a esse assunto. A gente volta a se encontrar no próximo vídeo, eu vou deixar 2 vídeos aqui linkados para você assistir em relação a Portugal, direto aqui do Palácio de Cristal. Esse vídeo aqui ou esse vídeo aqui, para você continuar aí acompanhando os vídeos que eu venho gravando ao longo dos últimos 5 anos. Um beijo grande e até a próxima.